Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje fala sobre eletroquímica, estudo das pilhas. Solta a vinheta! Eletroquímica. A eletroquímica é a parte da química que trabalha com a transformação de energia química em energia elétrica. As características e definições desta transformação serão vistas na aula de hoje. Vem comigo! Antes de entrarmos no mundo da eletroquímica, vamos relembrar de algumas características de substâncias que oxidam e que reduzem. Tu te lembra disso? Uma substância ou uma espécie química se oxida quando esta libera elétrons, doa elétrons. Uma substância ou uma espécie química se reduz quando esta absorve elétrons, ganha elétrons. Na eletroquímica, então, naturalmente, vamos ter substâncias que vão doar elétrons, se oxidarão, e substâncias que vão receber elétrons, vão se reduzir. Este processo se chama óxido-redução. Na história da eletroquímica, tivemos cientistas importantes, como Alexandre Volta, que fez a pilha de Volta. Tivemos Galvani, que fez a pilha galvânica. Mas a pilha mais importante no início da eletroquímica é a pilha de Daniel. Duracell. A pilha de Daniel utiliza a reação zinco sólido mais sulfato de cobre aquoso, dando como produto sulfato de zinco aquoso mais cobre sólido. Se abrirmos esta reação mostrando as substâncias iônicas que estão reagindo, ela fica desse jeito. Zinco 0 mais cobre 2+, dando como resultado cobre 0 mais zinco 2+. Observem bem, o zinco nesta reação está indo de zinco 0 para zinco 2+. Ele está oxidando, porque ele está liberando 2 elétrons. O cobre está indo de cobre 2+ para cobre 0. Ele está se reduzindo, porque está ganhando 2 elétrons. Logo, esta é uma reação de óxido-redução. Ela acontece de forma natural. Daniel percebeu que o zinco doa os elétrons dele para o cobre, que os recebe e se reduz. Assim, nós temos a transferência desses elétrons por um fio externo que produz corrente elétrica. A pilha de Daniel é construída conforme o esquema que está aparecendo aí na tela de vocês. Nós temos duas células eletrolíticas. Uma célula é a célula do zinco, que contém o eletrodo de zinco mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. A outra célula eletrolítica é o eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Ligando, conectando os dois eletrodos, nós temos um fio. Assim como temos também uma ponte salina que liga uma solução à outra para fazer o equilíbrio dos cátions e dos ânions. Esta é a representação da pilha de Daniel. Como ela funciona? Vamos ver? Quando acionamos o interruptor e fazemos os fios se conectarem, naturalmente o zinco começa a perder, liberar elétrons. Estes elétrons literalmente caminham pelo fio e chegam até o eletrodo de cobre. O cobre quer se reduzir, absorver, ganhar esses elétrons. Logo, o zinco começa a se oxidar, liberando elétrons, o cobre começa a se reduzir, ganhando os elétrons. À medida que a reação vai acontecendo, o eletrodo de zinco vai diminuindo de tamanho.
ele vai literalmente derretendo. Por quê? Porque o zinco, que era sólido, zinco 0, está se transformando em zinco 2+. O zinco 2+ é solúvel. Já o eletrodo de cobre vai aumentando de tamanho. E aumenta de tamanho porque ele vai inchando. Porque os íons cobre 2+ em solução recebem os elétrons na superfície do eletrodo, transformando-se em cobre 0 nesta superfície. Ou seja, os íons que eram cobre mais 2, quando se reduzem a cobre 0 e vão indo para o eletrodo, inchando-o. A função da ponte salina é estabilizar os cátions e os ânions nas duas soluções. Por quê? Se a gente vai aumentando a concentração dos íons zinco 2+, nós temos que ter sulfato suficiente. E se vamos diminuindo a quantidade de cobre 2+, temos que ter estes íons sulfato indo para o lado do eletrodo de zinco. Nesta pilha, nós temos duas semi-reações acontecendo, então. Temos a semi-reação de oxidação, onde o zinco 0 se transforma em zinco 2+, mais 2 elétrons. E temos a semi-reação de redução, onde o cobre 2+ ganha 2 elétrons e se transforma em cobre 0. Se cortarmos os elétrons em cada semi-reação, teremos a reação global, que é zinco 0 mais cobre 2+, dando zinco 2+, mais cobre 0. Na pilha, o eletrodo onde acontece a redução se chama cátodo. Ele é o polo positivo desta pilha. O eletrodo onde acontece a oxidação se chama ânodo. Ele é o eletrodo negativo da pilha. Assim, para a gente não esquecer, vamos usar o CRAU. CRAU. Não é o CREO, aquela música que tinha antigamente, né? CREO! Não é essa, é o CRAU. Cátodo reduz, ânodo oxida. Pegou? CRAU. Cátodo reduz, ânodo oxida. Segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a representação de uma pilha é definida da seguinte forma. Primeiro, à esquerda, aparece o elemento, o metal, que está se oxidando. 2 barras e à direita aparece o metal que está se reduzindo. Assim, a pilha de Daniel fica representada como zinco 0 barra zinco 2+. Barra, barra, agora quem está se reduzindo. Cobre 2+, barra, cobre 0. Vamos a um exercício que mostra uma representação de uma pilha e faz várias perguntas. O exercício traz esta representação. Cobalto 0 virando cobalto 2+. Ouro 3+, virando ouro 0. A primeira pergunta é, quais são as semi-reações dessa pilha? Observando a representação da pilha, temos o cobalto se oxidando e o ouro se reduzindo. A semi-reação de oxidação é cobalto 0 virando cobalto 2+, mais 2 elétrons. A semi-reação de redução é ouro 3+, mais 3 elétrons, dando ouro 0. Uma coisa importantíssima. Para a definição agora da reação global, nós precisamos ter o mesmo número de mols de elétrons. Vocês perceberam? Olhem as reações. O cobalto tem 2 mols de elétrons. O ouro tem 3 mols. Não! Na eletroquímica, nós devemos ter a substância que está liberando elétrons, liberando a mesma quantidade de elétrons da substância que vai receber. Ou seja, nós vamos ter que usar estequiometria. Utilizando o balanceamento de reações, vamos multiplicar toda a reação do cobalto por 3. E vamos multiplicar toda a reação do ouro por 2. Assim, vamos obter nas duas reações 6 mols de elétrons. Podemos cortar os 6 mols de elétrons das duas reações e vamos obter esta reação global que está aparecendo aí.
Ela é a reação global da pilha entre cobalto e ouro. Quem sofre oxidação nessa pilha é o cobalto, que doou elétrons. Quem sofre redução é o ouro 3+, que ganhou os elétrons. Podemos concluir também que o eletrodo positivo ou cátodo dessa pilha é o ouro. E o eletrodo negativo ou ânodo dessa pilha é o cobalto. Uma pergunta que sempre vem no Enem sobre pilhas é quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor de uma pilha. Vamos entender isso muito bem, porque é comum os alunos se confundirem, hein? O agente oxidante é quem provoca a oxidação. Quem provoca a oxidação é quem se reduz. Logo, o ouro é o agente oxidante. O agente redutor é quem provoca a redução. Ora, quem provoca a redução é quem se oxida. Logo, o cobalto é o agente redutor. Entenderam? Uma questão recorrente no Enem é aquela que pergunta quem é o eletrodo que foi gasto na pilha ou quem é o eletrodo que aumentou a sua massa na pilha. Vamos nos lembrar? Quem oxida vai diminuir a sua massa, ou seja, vai gastar. No caso dessa pilha de cobalto e ouro, o cobalto é o eletrodo que vai ter a sua massa reduzida. Ele vai diminuir de tamanho. O ouro, como se reduz, vai ser o eletrodo que vai aumentar a sua massa, vai aumentar o seu tamanho. Na aula de hoje, aprendemos os conceitos básicos iniciais de eletroquímica. Na sequência, vamos aprender outro conceito fundamental que é de cálculo, o cálculo da diferença de potencial, o DDP, e também o cálculo de outro fenômeno que é a eletrólise. Continua focando o teu objetivo, continua seguindo o teu plano de estudos, porque o teu objetivo é o meu objetivo, o topo do Enem. E aí, galera, curtiu? É a Duracell, cara. Que merda. Se tu curtiu esse vídeo como eu curti e o Marcos Coelhinho também, dá vários likes aqui, te inscreve no canal e, por favor, coloca as tuas dúvidas ou perguntas, porque pode ser a dúvida e perguntas de outros alunos. Estamos sempre juntos. Valeu!